Tem uma pergunta aqui. Fala, vamos lá. Uma pergunta da Gabriela de Santa Maria, que é lá no Rio Grande do Sul. Ela está perguntando o seguinte: casos como o daquele rapaz que matou jovens em uma escola dos Estados Unidos e o brasileiro que entrou atirando dentro de um cinema. Ela gostaria de saber o que vocês acham, se vocês acreditam que esses jovens estavam sendo influenciados por algum tipo de imagem. Né? Que tipo de Não imagem? é necessariamente assim. Não, né? se a pessoa é suscetível, ela pode ver um besouro engolindo uma formiga que ela vai querer fazer igual, né? Com certeza. É aquilo que eu falei logo no Kátia. início. Às vezes você tem um perfil, uma predisposição para desenvolver determinados transtornos, para desenvolver determinadas patologias que podem realmente ser influenciados através de uma situação como essa, mas não que necessariamente isso vá fazer como um todo provocar que a sua violência interna seja dessa maneira. Mas eu entendo a pergunta da Gabriela, porque eu lembro que na época do primeiro aquela carnificina que ocorreu nos Estados Unidos, falaram muito do filme Matrix, que tinha acabado de ser lançado lá, que esses jovens tinham assistido o filme. E quando aconteceu no Brasil também falaram do Clube da Luta. Então eu entendo a pergunta dela. Eu acho que também é tão chocante que, para quem está dando a notícia, tem que achar pode falar, né? É interessante a gente lembrar aqui também uma discussão que tem lugar nos Estados Unidos, o último jovem de uma universidade que metralhou colegas e professores, já tem um movimento em curso nos Estados Unidos criticando o fato da mídia, que é dever da mídia dizer quem foi, levantar a ficha. Essa exposição que torna aquele assassino uma celebridade estimula outros a fazerem o mesmo. Quer dizer, mas O isso... vídeo que ele fez foi divulgado, a carta que ele escreveu, tudo foi divulgado. Então, existe esse lado mórbido, é uma questão difícil da gente tratar, mas eu queria registrar aqui que existe um movimento em curso para você não dar certas informações, não dar publicidade. Com tanta ênfase. Porque há o entendimento de que ela propicia uma inspiração. Inspiração, como a Kátia disse, para quem já tem essa tendência. Quanto mais a gente vê as imagens, o ser humano ele é capaz de registrar um sentimento que, independente dele ver as imagens, ele vai manter para sempre. Ou quando ele vê as imagens, ele volta com mais força, ou ele já fica assim amortecido, como se você fosse anestesiado. Aquilo passa a fazer parte do seu inconsciente. Você vai perceber a imagem de uma determinada forma, né? E isso vai gerar algum pensamento e os pensamentos vão gerar alguns sentimentos. E aí você vai agir em cima disso. Se o impacto foi tão forte, a gente nunca mais esquece. E volta com a mesma intensidade? Isso que eu queria saber. Quando vocês ficam diante de uma imagem, ou positiva ou negativa, o sentimento é o mesmo? Ele volta com a mesma intensidade? Volta, mas não deve voltar do mesmo jeito, porque a gente nunca é igual. Quer dizer, 11 de setembro ficou para trás. A gente vai rever a imagem, ela vai nos tocar de outra maneira, porque não somos os mesmos da época do atentado. Eu acho que a gente vai crescendo, a gente vai metabolizando, construindo a cada dia, ou somatizando, reciclando emoções e pensamentos. A gente muda, nós somos seres mutantes. Então as mesmas imagens não podem causar, a mim não causam. A mesma emoção, a mesma sensação. Mas continua marcando, continua, né? Marca. O que é mais forte? Quando você vê uma imagem da coletividade, né? Uma multidão, por exemplo, enfurecida e tal, isso marca mais, né? Ou mesmo uma tragédia que vitimiza milhares de pessoas, ou marca mais um indivíduo? Quando você vê uma pessoa, você se identifica mais com aquilo ou você se toca mais com o coletivo? Uma multidão reagindo de alguma maneira ou sofrendo o impacto de alguma tragédia? Eu acho que impacta mais quando é com o indivíduo, né? Principalmente em lugares que normalmente a gente se sente mais seguro. Em casa, ou num hospital, ou numa escola. Quando isso acontece nesses lugares com um determinado indivíduo, acho que mexe mais nas pessoas. Por que isso, Kátia? A gente se aproxima, a gente pensa que pode acontecer com a gente? Sim, sim. Quer dizer, quanto mais parecida essa pessoa for de mim, né? Quanto mais tiver coisas semelhantes, identificação, né? Você vai realmente se sentir como isso poderia estar acontecendo comigo, poderia estar acontecendo com um filho meu, né? Então acho que isso impacta mais do que uma situação mais coletiva que você não sabe quem é quem está passando por quê ali naquele momento, né? Mas a grandiosidade também não mexe com a gente? De saber que de uma vez só aquelas pessoas foram acometidas por algum mal, alguma coisa assim. Por exemplo, eu lembrei agora imagens do Katrina, tsunami, enfim, coisas quando você pensa que todos os indivíduos ficaram impotentes diante daquilo, né? E que não foi provocado, né? Você simplesmente foi vítima sem chance nenhuma de defesa, né? O que você acha, André? Acho uma questão difícil porque existem variáveis. Você pode ter uma imagem
como foi dito, de você se projetar numa pessoa. Então, é uma pessoa que você está passando por uma situação que está sendo registrada em imagem e você se projeta, você se identifica ao transporte. E, como você colocou, eu particularmente me sinto mais tocado e hipnotizado por imagens que envolvem grandes grupos de pessoas, assim, particularmente realizando alguma ação nobre. Porque isso é uma imagem simbólica. A gente estava conversando aqui no break sobre uma que a gente veiculou na Globo News essa semana, que foi, aliás, das agências de notícias, um resgate durante uma inundação, uma mulher com um recém-nascido, uma situação difícil, e que ela só conseguiu salvar o bebê e ser salva porque pessoas estranhas se arriscaram também para fazer uma corrente humana nas águas fortes, para resgatar a criança e tirá-la dali e depois a mãe. E não fizeram isso porque estavam sendo filmadas. Então, e isso empresta um sentido humanitário importante, é uma mensagem que está embutida num gesto que não teve segundas intenções. Quer dizer, a humanidade tem jeito. Quer dizer, espontaneamente você consegue realizar um gesto nobre e que por acaso ganha repercussão porque alguém estava com uma câmera filmando. E isso também é o poder que as imagens têm, né? Quando a gente fala só de tragédias e grandes desgraças, né? Que a gente sabe o impacto que isso tem. Mas quando você vê esse tipo de imagem, né? Também gera no cidadão um espírito de solidariedade, de cidadania, né? E como você falou, de não ter interesse, né? De você simplesmente querer salvar uma vida. Isso realmente toca todo mundo, né? Isso deveria virar notícia, né? Virou. E virar com uma frequência maior, né? Com maior frequência, né? Não, é o que a Nair de Franca, que é em São Paulo, está dizendo exatamente isso. Ela está falando o seguinte, ó, as imagens influenciam para o lado positivo também. Existem vários filmes e vídeos que ajudam na autoestima das pessoas, ajudam as pessoas a crescerem tanto pessoalmente como profissionalmente. E ela diz que as imagens positivas são mais fortes que as imagens negativas. Então aqui no fórum as pessoas não estão só falando das imagens negativas. Não. Tem gente falando do poder das imagens positivas. E realmente a gente devia divulgar mais essas imagens.